José perdoa seus irmãos. José era um homem muito importante no Egito. Ele era responsável por guardar e distribuir os alimentos durante os anos de fome que estavam atingindo muitas terras. Mas antes de se tornar tão poderoso, José havia passado por momentos muito difíceis. Tudo começou quando ele era apenas um menino e morava com seu pai Jacó e seus irmãos. José era o filho preferido de seu pai, e isso causava muita inveja nos irmãos. Eles ficaram tão bravos que um dia o venderam como escravo. José foi levado para o Egito e ficou longe da sua família por muitos anos. Mas Deus nunca abandonou José. Mesmo nos momentos mais difíceis, José continuava sendo fiel e obediente. Ele foi preso injustamente, mas mesmo assim, continuava confiando em Deus. Até que um dia, o faraó teve um sonho estranho e ninguém conseguia entender o que significava. José foi chamado e, com a ajuda de Deus, explicou o sonho do faraó. Por isso, o faraó colocou José como o homem mais importante do Egito depois dele. Os anos passaram e a fome chegou. Pessoas de muitas terras iam até o Egito para comprar alimentos. Um dia, os irmãos de José também foram até lá, pois onde moravam já não havia mais comida. Eles nem imaginavam que o homem poderoso do Egito era o seu irmão José. Quando os irmãos chegaram, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Ele os testou para ver se tinham mudado. Pediu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, e fingiu que eles haviam roubado algo para ver como reagiriam. José queria saber se os irmãos ainda eram egoístas ou se haviam se arrependido. Depois de ver que os irmãos estavam arrependidos, José não conseguiu mais esconder seus sentimentos. Ele chorou muito e mandou que todos saíssem da sala, exceto seus irmãos. Então, José se revelou. Eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito? Os irmãos ficaram assustados. Pensaram que José iria se vingar. Mas José fez algo muito especial. Ele os perdoou. José disse que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus para salvar muitas vidas. Ele abraçou seus irmãos, chorou com eles e mandou buscar seu pai para viverem todos juntos no Egito. O perdão de José mostrou que o amor é mais forte do que a raiva. Ele poderia ter se vingado, mas escolheu amar e perdoar, e isso encheu o coração de todos com alegria e paz. Depois de revelar sua verdadeira identidade aos irmãos, José ficou com os olhos cheios de lágrimas. Ele se lembrava de tudo: o poço escuro onde foi jogado, os mercadores que o levaram para longe, os anos como escravo e prisioneiro. Mas mesmo com tudo isso, seu coração não estava cheio de raiva. Estava cheio de amor. Os irmãos ficaram em silêncio por um tempo. Alguns tremiam de medo. Judá abaixou a cabeça. Simeão mordeu os lábios. Nenhum deles sabia o que dizer. Era difícil acreditar que aquele homem tão importante era o irmão que tinham machucado no passado. José deu alguns passos em direção a eles e os abraçou um por um. Chorou com todos. Não tenham medo, disse ele. Não fui eu que fui vendido. Foi Deus quem me enviou na frente de vocês, para que muitas vidas fossem salvas. Os irmãos não sabiam o que responder, mas sentiam que algo maravilhoso estava acontecendo. José não guardou mágoas. Ele sabia que Deus estava com ele o tempo todo. Tudo o que havia acontecido fazia parte de um plano maior. Agora era tempo de reunir a família novamente. José disse aos seus irmãos: voltem depressa para a terra de Canaã e tragam nosso pai. Digam a ele que eu estou vivo e que sou o governador do Egito. Tragam todos menos nossas famílias, os animais e tudo o que possuem. Aqui terão comida, abrigo e tudo o que precisam. Os irmãos obedeceram imediatamente. Eles estavam ansiosos para contar a Jacó, o pai deles, a grande notícia. A viagem de volta foi longa, mas cheia de esperança. E quando chegaram, todos começaram a gritar: Pai, José está vivo. Ele está no Egito e é o governador. Jacó não acreditou logo de início. Como pode ser isso verdade? Perguntou ele, com os olhos arregalados. Mas ao ver os carros e os presentes enviados por José, ele acreditou. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele disse: Basta, meu filho José ainda está vivo! Irei vê-lo antes de morrer. Então Jacó, seus filhos, netos, servos e todos os seus animais se prepararam para a grande viagem até o Egito. Era uma caravana enorme, cheia de alegria e expectativa. Enquanto caminhavam, Jacó orava a Deus, agradecendo por esse milagre. Quando finalmente chegaram ao Egito, José foi ao encontro do pai. Eles se viram depois de muitos anos. Foi um momento de grande emoção. José correu até Jacó e o abraçou com força. Os dois choraram juntos como nunca antes. Jacó disse:
Agora posso morrer em paz, pois vi com meus próprios olhos que meu filho ainda vive. E assim começou uma nova etapa para aquela família. José deu aos seus irmãos e ao pai a melhor terra do Egito, chamada Gósen. Lá eles plantaram, criaram seus animais e viveram em paz. O coração de José continuava cheio de bondade. Ele cuidava do povo do Egito e também da sua família. Quando alguém precisava de comida, ele ajudava. Quando alguém chorava, ele escutava. Seu coração era como um grande celeiro cheio de amor e fé. Os anos passaram e Jacó ficou velho. Antes de morrer, ele abençoou todos os seus filhos e agradeceu a Deus por ter visto o plano divino acontecer. Depois que Jacó faleceu, os irmãos de José ficaram com medo de que agora ele quisesse se vingar. Eles foram até ele e disseram: José, nosso pai pediu antes de morrer que você nos perdoasse. Por favor, não nos castigue. José então chorou novamente, mas não de tristeza. Ele ficou comovido com o coração arrependido dos irmãos. Não tenham medo, disse ele com um sorriso bondoso. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. E foi o que ele fez. José sustentou toda a família com carinho. Ele nunca mais falou com raiva do passado. Preferiu lembrar do que Deus fez, de como transformou a dor em bênção, o choro em alegria. Essa história mostra que o perdão é mais forte do que o ódio. Que mesmo quando somos machucados, podemos escolher amar. E que Deus sempre está conosco, mesmo quando tudo parece escuro. José era um menino que sofreu muito, mas se tornou um homem de fé, cheio de sabedoria e generosidade. Ele não se esqueceu de Deus, e Deus não se esqueceu dele. E assim, no final da história, não vemos castigo, nem raiva, nem briga. Vemos uma família reunida, corações curados e o plano de Deus cumprido com perfeição.